povo, tudo bom com vocês? Bem-vindo ao Eurocast número 6. Meu nome é Euro Júnior Meu nome é Tainá Boing. e a gente vai falar hoje sobre como montar um time engajado do absoluto zero, como fazer desde as suas primeiras contratações até você montar o seu time completo no seu escritório de advocacia, não é isso, amor? É isso mesmo. Eu acho que dá para começar tu contando como é que iniciou lá a firma de advogados. Cara, muito bom. Como é que a gente fez? Primeira coisa, nosso time não tinha que contratar ninguém, né? É sempre começa no eu empresário, né? Isso, eu que, exatamente, exatamente. Eu faço tudo. E aí, no nosso caso, éramos 4. Na nossa metodologia, a gente entra com o quê? Em vez de você começar um escritório sozinho, com todo o risco nas suas costas, você começa como uma sociedade na despesa. Então a gente tinha ali uns 10 mil reais de despesa no escritório, que eram divididos entre tio Lázaro, que é um advogado, que ele era do STJ, se aposentou, se aposentou e queria começar na advocacia, zero experiência na advocacia. Doutor Diego, que fez faculdade comigo, que era criminalista. Doutor Lázaro era constitucionalista e administrativo, diretor administrativo. Doutora Juliana, que era minha associada do meu primeiro escritório que faliu, que atuava muito consumidor e tudo mais, e eu atuava com contratos. E a gente começou a pensar, poxa, vamos juntar forças para ter, na parte de alvarás, toda a parte administrativa da empresa tinha o Dr. Lázaro. Parte criminal era com o Dr. Diego. A parte de consumidor ali com a doutora Juliana e a parte de contratos era comigo. E o trabalhista, vou confessar mesmo, no começo o trabalhista a gente tinha algumas causas, aí o doutor Diego pegava causas mais simples e a doutora Juliana também pegava coisas mais simples. Eu sou a lástima em direito do trabalho. Aí beleza, a gente tinha essa divisão de despesas, foi assim que a gente começou o nosso segundo escritório. E aí, como a gente, na nossa metodologia, você já cria um ecossistema de indicações, então eu fechei um contrato criminal, eu indicava para o Diego. Como era sociedade na despesa, eu ganhava pela captação, o Diego ganhava pela operação, que é cuidar do processo. A gente se indicava muito, cada um estava fazendo o seu corre, mas sempre tinha uma causa que indicava para o outro. Então tinha um ecossistema de crescimento dentro. Melhor do que você ficar sozinho ali, né, batendo cabeça. E como é sociedade na despesa, não tem muito lero-lero, aquela coisa que é tipo assim, pô, não deu certo, cada um pega os seus processos e sai fora. Então quebra aquela objeção que muitos advogados têm de, eu não gosto de sócio. Pô, começa por uma sociedade na despesa. Foi isso que a gente fez e muito inspirado no modelo de Suits, modelo nova-iorquino. E a gente começou a fazer marketing digital naquela época, começou a correr atrás, post e tal, papapá. O que aconteceu em poucos meses, gente? Foram 6 meses exato Muito que a rápido. gente fez o nosso primeiro processo seletivo. Eu falo muito que o estoque do advogado é Tempo. tempo. Por quê? Porque você consegue cuidar no número limitado de processos enquanto você tem tempo. E ali acabou o nosso estoque. Tava todo mundo já assim, ó, trabalhando até tarde. Eu lembro, como ainda era servidor público na época, corregedor, eu chegava no escritório e trabalhava de 5 da tarde às 11 da noite. Mas doutora Juliana, que era minha sócia na operação, a gente era sócio na receita também, então eu prospectava clientes. A doutora Juliana como ela era antes minha associada do outro escritório, ela que cuidava do operacional jurídico e eu prospectava. Doutor Diego e doutor Lázaro, eles ficavam lá a noite toda já no escritório, ralando. E eles são muito bons. E chegou a hora que a gente virou e falou, cara, a gente não tem mais tempo. Chegou a hora de contratar. Porque senão a gente vai ser um escravo do próprio escritório. A gente já estava sentindo pesado, sabe? Aquela coisa. Tal. E a gente sabia precificar certo. Porque eu falo o seguinte, o mal do advogado é aquele que precifica errado e nunca consegue montar uma equipe bacana. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para pagar um bom advogado. As margens dele são muito curtas ou ele não tem margem alguma para conseguir pagar um valor mensal para o advogado. Mas na nossa metodologia a gente paga o advogado ganhou participação do processo, o associado. E foi nesse momento que a gente virou e falou, cara, acabou o estoque, Precisa contratar. precisamos contratar. E quais são os principais erros na hora da contratação? Já iniciou com o processo seletivo, tudo bonitinho? Ou rolou aquele negócio de indicação? O meu sobrinho acabou de se formar, acabou de pegar a carteira da OAB, contrata ele, pelo amor de Deus. É isso, né? Isso sempre acontece. Cara, no meu antigo escritório que quebrou, era tudo de forma holística. A gente
ia fazer um processo seletivo para estagiário, sei lá. A gente ia lá e pedia indicação, pegava 4 currículos, sentava com a pessoa, conversava, perguntava a experiência dela, papapá, e contratava. Nesse escritório, a gente já fez do jeito certo. Por isso que o nosso escritório saiu do absoluto zero para estar no top 500 em 5 anos. Top 500 do Brasil, é muito rápido. Eu virei e falei, gente, não tem QI. Não tem QI na firma. No nosso escritório não existe QI. Aqui é processo seletivo. Quer indicar pessoas? Indica para participar do processo seletivo. E aí a gente abriu o primeiro processo seletivo, divulgamos nas redes sociais, né? Eu lembro que naquela época, cara, foi um burburinho muito grande. Eu pedi pra galera jogar nos grupos da OAB que participava. Eu fui nas faculdades, né? Afixei um anúncio de vaga e bombou. Nosso prédio era o Platinum Office em Brasília, ele fica na frente do Tribunal de Justiça, era o escritório mais perto do Tribunal de Justiça do DF, 66 passos, eu contei, Contado. exato. Quem conhece o nosso escritório aqui de Brasília, advogado, sabe que era o mais perto. E lá tinha um auditório nesse prédio que você podia alugar. A gente lotou esse auditório para fazer prova objetiva. E aí tivemos nossos 2 primeiros associados, que foi a doutora Poliana Bonifácio e Dr. Elie, que passaram numa prova que dezenas de advogados fizeram. Prova objetiva, depois prova discursiva e teve uma prova de entrevista. E assim, a gente selecionou 2 pessoas totalmente desconhecidas. Não vieram de indicação nenhuma. Essas pessoas entraram no escritório e já viram da seguinte forma: pô, aqui é diferente, cara. Aqui existe um dos princípios que são muito fortes na minha metodologia: meritocracia. Aqui, o cara que gera resultado, ele se destaca. A advogada que gera resultado, ela se destaca. E a primeira forma de se destacar é no processo seletivo. Então, assim, a gente fez um processo seletivo estruturado com análise curricular, prova objetiva, prova discursiva e uma entrevista que a gente analisou o perfil comportamental de cada um antes de contratar. E quais os principais problemas da má contratação? Então, quando você contrata da forma holística que a gente falou aqui, né? Aquela coisa De do pega os indicação. currículos, tal, pega indicação, conversa ali, vê com quem que você foi mais com a cara. Geralmente você contrata uma pessoa que você nem sabe para que ela foi contratada. Repito, você não fez o que eu chamo de mapa da vaga. Você não sabe quais serão as atividades que essa pessoa vai ter que fazer. Você não sabe quais são as habilidades esperadas. Você não sabe quais ferramentas ela tem que ter domínio. Olha só, você está totalmente vendido. Você só sabe que você está trabalhando muito, que tem que contratar alguém para te ajudar. É isso que o cara pensa. Preciso de alguém para me ajudar. Ele não pensa, cara, eu preciso de alguém que domine essa ferramenta, saiba fazer um cálculo aqui previdenciário dessa forma e tal. Porque isso tudo pode estar no processo seletivo para você filtrar a galera que vai entrar. Então, a primeira coisa é você tem que saber o que essa pessoa vai fazer. Por quê? Senão essa pessoa, você não vai saber o que delegar. E delegar tudo de qualquer forma vai fazer com que essa pessoa se sinta perdida e não dê o resultado que você espera. E a culpa é sua. E não vai dar o resultado que você espera. Segundo, se você não sabe para que você vai delegar ela, você não sabe como selecionar pessoas com aquelas habilidades. E aí vai chegar pessoas com habilidades diversas que às vezes não vão cumprir com aquilo que você mais precisa. E aí você vai falar, você vai botar a culpa em quem? Na pessoa. Você vai falar, porra, mas fulano não sabe isso. Fulano, essas faculdades de direito não estão preparando ninguém bem, só tem gente ruim. Exato. Mas a culpa não é da pessoa. Você que não soube escolher bem. E aí, retrabalho, que é o quê? Poxa, você chega, delega uma petição para a pessoa. A pessoa não foi selecionada com os pré-requisitos da vaga. Ela vai dar o melhor dela. Mas você chegou num patamar que quando você tem que contratar, você já sabe fazer. Aí você chega e vai analisar o trabalho dessa pessoa e você não gosta do trabalho. Você vai virar e falar, poxa, velho, fulano é ruim. Vai te dar retrabalho. E aí, como as pessoas erram, elas vão e eu chamo de puxar o mico para elas. Elas pegam um mico ali e falam, não, eu que vou fazer isso daqui. Ah, não, isso daqui eu faço melhor. Ah, não. Aí você está contratando ali o seu funcionário. Fica tempo ocioso. Ele fica com tempo ocioso, você fica morrendo de trabalhar, dá 6 horas, ele vai tomar uma no bar, você fica no escritório, trabalhando até mais tarde, e reclama, e às vezes por uma total despreparação, nós somos latinos,
Latino, sangue quente, a gente tem. Toda conversa é muito emocional. E aí você tem até medo de demitir. Eu já vi muitos relatos disso de alunos. Cara, eu tinha medo de demitir porque era tão gente boa. Cara, você tem que ser É. pragmático. E o pragmatismo começa de antes. Para que eu preciso de alguém? É para fazer isso, eu preciso dessas habilidades, ela tem que saber mexer com essas ferramentas. Beleza, vamos fazer um processo seletivo? Nesse processo seletivo, você tem que perguntar para ela: tem experiência com essas atividades? Você já fez algum curso dessas habilidades? Sabe mexer nessas ferramentas? Poxa, na prova objetivo, testa as habilidades, testa a ferramenta. Na prova discursiva também. E na entrevista, aí você vai para a parte comportamental. Aí você vai conversar com a pessoa, ver se ela se encaixa com os valores do escritório, principalmente. E se não houver a contratação, que nem tu falou, o estoque do advogado é tempo, e ele não contratou, o que acontece com esse advogado? Nossa, aí, cara. Aí é aquele cara que é escravo do escritório dele, né? Trabalha até tarde, chega em casa sempre cansado, terno suado. Às vezes quando fuma, né? Só o suor e o cheiro do cigarro. Hum. Às vezes ele tem que tomar uma para relaxar, porque é a única forma que ele relaxa. Chega em casa, ele não tem um convívio tão forte mais com a família, mulheres, né? Com a mulher, com os filhos. Crise familiar. Esse cara, ele tá estressado, porque são vários prazos, tudo tá nas costas dele. Ele sente que o mundo inteiro depende dele. Ele é o centro do custeio e da sustentação psíquica da família também, sendo que ele é a causa do caos psíquico dos filhos dele, da esposa dele, né, ou do marido, que ele não tem tempo de qualidade com a família, ele não tem tempo para se exercitar. E aí vem obesidade, pressão alta, estresse, olhinho tremendo. Esse cara é uma bomba relógio. Essa advogada é uma bomba relógio. E que eu só tenho uma coisa para falar. De duas uma, velho. Ou você vai ter que ressignificar seu escritório, ver suas margens de lucro para garantir um dinheiro que você possa contratar para você ter mais qualidade de vida, ou tu vai pagar com tua própria vida, com infarto, Deus me livre, mas com burnout, com várias coisas que a gente sabe que acontece É. muito aí. E o que a gente vê também de advogados que estão aí, cara, surtando a todo tempo. E qual é o melhor momento para contratar? Eu acho que daí ficou mais claro. Nossa, ótima pergunta. 80% do estoque. Não é 100% do estoque. Geralmente o advogado, quando ele chega e vai É no contratar, ele já limite. está no limite. E ele nem tem tempo para fazer um processo seletivo bom, porque ele precisa para ontem. Olha que loucura. E aí o processo seletivo fica ruim, ele contrata ruim, ele acha que o cara é ruim. Não, foi erro dele. Então, quando você tem 80% do seu estoque, você já está olhando, o que você faz? Começa a trabalhar a margem. Começa a trabalhar a margem. Tá vindo novos processos? Vou contratar um pouco mais, porque eu tenho que pagar um associado com isso daqui. Você começa a jogar margem de lucro em cima, né? Porque tá vindo um fluxo constante. Ou você é um bom networker, ou você investe em marketing digital, ou você sabe, já tem uma clientela, faz um bom member, get member, consegue clientes dos seus próprios clientes. Você consegue, de uma forma ou de outra, ter um fluxo constante de clientes. Você vai ter que trabalhar margem para caber uma contratação de uma pessoa, para que você não pague do teu bolso, não coma também tua vida financeira. Ou senão, vai ter que reduzir custo um pouco do escritório para adequar a margem para contratar alguém. Mas só quando 80% do seu estoque estiver cheio. Por quê? Porque aí você vai ter tempo. Os outros 20% vai ser para fazer um bom processo seletivo, treinar essa pessoa para fazer as coisas certas no seu escritório e tá avaliando se ela está se dando bem, cumprindo com, né, com o que é designado para elas. E como que mantém esse time engajado? Porque a gente tá falando sobre o engajamento também. Eu acho que o como é que às vezes se torna dúvida mesmo. Cara, existem duas formas, daí fui conversando com o Nelson Williams, que ele me falou que eu adorei, mas eu já tinha visto num livro também do Tony Robbins, que é Dor e Prazer, mas o Nelson Williams me falou o seguinte, existem duas formas, Napoleão Bonaparte, Nelson Williams citou Bonaparte, falou, existem Dor e prazer. duas formas de você motivar o ser humano, medo e interesse. Bonaparte utilizava essas palavras, medo e interesse. Interesse e prazer, medo, dor. Sempre é isso. Sempre é isso. Então, o que a gente tem no nosso escritório para gerar interesse, prazer? A gente tenta ter um ambiente de trabalho construtivo,
a gente tem um plano de carreira com visão de futuro para que esse associado ele olhe e fala, cara, eu posso ser sócio desse escritório um dia. Ele tem uma avaliação de desempenho periódica, onde a gente consegue se... E é 360 graus, ou seja, eu sou avaliado, todo mundo se avalia, porque a gente quer feedbacks de melhoria. Mas ao mesmo tempo ele tem o quê? A promessa que se ele perder um prazo, se ele não performar, Responsabilizado. ele vai ser responsabilizado. Se Bom. ele não, em 3 anos, não atingir a meta de faturamento que a gente espera dele, ele vai sair do escritório. Porque no plano de carreira ele tem 3 anos para ser associado. Então, assim, é toda uma estratégia que eu vejo muitas pessoas falando, você tem que fazer isso para ter um time engajado. Não, não é uma coisa só. São um conjunto de coisas que você constrói uma cultura diferente no seu escritório e que as pessoas gostam de trabalhar lá. As pessoas vão para lá felizes. E eu falo o seguinte, que se você não consegue criar uma cultura no teu escritório, a culpa é sua. Porque cultura parte dos sócios, dos fundadores, não parte do chão de fábrica para cima. Muito bom. E como organizar um time? Na realidade, não só como organizar, eu acho que é interessante falar o que vale mais, às vezes um estagiário ou associado. Eu acho que é uma dúvida que o pessoal tem. Poxa, muito boa pergunta. Cara, o que eu contrato primeiro, um associado ou um estagiário? Depende do que você quer delegar. O que você quer delegar? Primeira coisa, requisitos básicos para essa operação que você quer delegar. Tem que ter o AB? Tem que fazer audiência? Tem que fazer um ato que é privativo de advogado? Tu já tem tua resposta. Não pode ser um estagiário. Tu já sabe, tem que ser um advogado. Ah, não, mas é uma ação repetitiva, algo que a gente quer que faça protocolos e petições iniciais em ações de DPVAT, algo extremamente repetitivo. Poxa, precisa ser privamente. É uma atividade privativa de advogado? Não. Poxa, um estagiário consegue fazer, cara, você trocar algumas questões da petição e pôr protocolar no PJE? Consegue. Pode ser um estagiário. O que você tem que analisar? Não existe melhor estratégia nesses dois. Quando dá para ser feito por um advogado e por um estagiário, o que você tem que pensar? O que eu, como gestor, quero? Mais sossego ou mais margem? Vai depender de quanto o senhor tem, historicamente, de margem de lucro no seu escritório. Você quer mais sossego? Associado. Porque um associado, Já é cara, mais bota o treinado, AB né? dele junto e fala, bicho, isso aqui, cara, é tua responsabilidade. Dá o treinamento e fala, toca. O estagiário sempre vai ter que estar, digamos assim, um OAB responsável pela dele. Então, se você Tem quer... que dar aquela revisada. Exato, você vai ter que dar aquela revisada, garantir qualidade, garantir que as coisas sejam feitas. Então, assim, qual que é o melhor dos dois mundos? Se você está precisando de uma equipe maior, você ter um associado e um time de estagiários. Senão, são atividades que não precisam de, digamos assim, de atividade privativa de advogado, que esse é o único requisito que precisa ser um advogado mesmo. E como melhorar o processo de contratação? Como melhorar o processo de contratação? Primeira coisa, ter clareza de para quem que você está contratando. Quais são as atividades delegadas? Esse é o ponto assim que eu acho que as pessoas mais erram. Elas contratam e não sabem para que está contratando. Eu mesmo contratei uma estagiária minha pessoal dentro da Eurofirma de Advogados agora, que ela só está lá para fazer contratos. Contratos. Tudo que for contrato relacionado a contrato, ela que vai fazer. Lógico, ela não vai fazer outras atividades? Não, ela pode, eu posso pedir. Eu peguei uma lista agora, pedi para ela ligar para alguns clientes para dar alguns feedbacks. Mas, cara, o que ela vai fazer mesmo é redigir contrato. E a gente já tem uns questionários, uns formulários que a gente manda para o cliente responde, com base nessas respostas, ela monta o contrato, depois a gente faz uma reunião. Então, assim, ela já sabe o processo, tem um POP, que é o procedimento operacional padrão dos contratos que ela tem que fazer. Isso facilita muito, muito, muito a vida dela e a minha vida, que dá pra gente contratar melhor, ou controlar melhor esse estagiário. Então, primeira coisa para você contratar melhor, saiba o que vai ser delegado. Segunda coisa, faça um processo seletivo que tenha de ter a certeza que essa pessoa está preparada para realizar aquelas atividades. Terceiro, período de experiência. E aí o período de experiência é crucial. 90 dias. Existe uma máxima em qualquer negócio que é contrate devagar, demita rápido. Poxa, um mês, tá felizão. Aquele colaborador tá mandando bem pra caramba. Calma.
No efetivo ainda não. Espera 90 dias, né? Diversifica as demandas ali dentro das atividades, vê se realmente é aquilo mesmo. 90 dias. O cara já fez uma cagada, chegou 2 vezes atrasado, dando desculpa. Irmão, manda pra rua, não tem seriedade, não é? Não tem que trabalhar com você. Demita devagar, mas contrata com calma. Então, tem um processo de contratação ali de 90 dias com aproximação bem assim, rígida, disciplina militar mesmo para cumprir as coisas, mostra a cultura do escritório pro cara, que aí não tem erro. Tua contratação vai ser boa, pelo menos no começo. E aí depois é a avaliação de desempenho periódica, de 6 em 6 meses, no máximo, né, de 6 em 6 meses, porque também se for menos que isso já fica algo maçante, ou de 1 em 1 ano para que você possa ver se essa pessoa está performando bem. Mas time tem que ser sempre acompanhado. Mas tu sempre fala em processo seletivo. Existe exceção para processo seletivo? Nossa, essa foi braba, velho. Existe. Gostou? Sempre existe exceção. Sempre Hum, existe exceção. dá um exemplo. Cara, incorporações de escritório. Nosso escritório já incorporou vários em Brasília. O que que é isso? Eu pego um cara que tem um bom escritório, que ele é ele mais um, ou ele sozinho, e falo, cara, deixa eu ver suas ações. Geralmente são alunos. E eu olho e falo, cara, esse cara tá performando bem. Aí eu vou lá, incorporo o escritório dele e torno ele sócio. Entendeu? A gente faz as parametrizações de cotas e tudo mais, e ele se torna sócio. E aí, esse cara não é processo seletivo, é análise de resultado. É uma pessoa mais madura. Eu quero saber quanto que ele está faturando. Eu quero ligar para alguns clientes deles e saber o que esses clientes estão falando dele. Eu quero saber, olhar os processos dele, ver as petições deles e tal, ver se ele está mandando bem. E aí, a partir disso, você toma uma decisão. Não deixa de ser um processo de seleção, mas que não é aquele do colaborador, do associado. É algo mais, digamos assim, sênior, algo que você faz de forma mais sênior. E uma outra forma que é muito comum, eu chamo de sócio de nome, sócio honorífico, né? Porque tem muito ministro, muito ex-desembargador, muito juiz que se aposenta e só dele levar o nome dele para o escritório, às vezes ele nem vai estar ali, digamos, de forma direta. Ele só quer o quê? Utilizar o nome dele para ele captar clientes e delegar a operação para você. Esse também é um cara que o nome dele já trouxe, digamos assim, independe de processo seletivo, já dá para contratar. Uhum. E fala um pouquinho mais do processo seletivo. Como é que tu faz? Cada passo a passo, o tempo que dura, enfim. Show de bola. Todo processo seletivo começa com. Já tem o mapa da vaga, já sei do que eu quero, né? Habilidades que eu quero ver, requisitos básicos da vaga, quais que vão ser as atividades que ele vai fazer, quais são as ferramentas que ele vai ter que estar executando. Primeiro passo é uma análise curricular. E eu faço isso dentro de um software chamado Pipefy, que ele é um software de procedimentos internos. E aí eu faço uma publicação dessa vaga. Então, o primeiro passo do processo seletivo é a publicação da vaga, e tem que ser muito bem feita para muita gente e deixando muito claro a remuneração para essa pessoa já chegar, digamos assim, sabendo quanto que ela vai ganhar, ou pelo menos uma expectativa. Você tem que deixar muito claro quais que vão ser as atividades que essa pessoa vai fazer. Você tem que deixar muito claro, digamos assim, o que se espera daquela pessoa e fazer nessa publicação um formulário para várias pessoas irem respondendo, porque isso vai te economizar tempo. Então, poxa, eu quero um advogado trabalhista para cuidar das audiências aqui no meu escritório, fazer petições iniciais e recursos. Cara, você vai perguntar já nesse formulário qual que é a área de prevalência dela, se ela tem experiência na área de trabalhista. E aí o legal desse software é que ele tem automações. Então, se a pessoa responde não no meu processo seletivo para trabalhista em direito do trabalho, nesse exemplo, e eu quero que ele tenha pelo menos 2 anos de experiência, automaticamente ele já não está qualificado, ele cai lá em perdido e ele já recebe um e-mail da gente agradecendo ele por participar do processo seletivo, mas ele não tem o perfil da vaga. Então a gente faz já perguntas que são filtros, que são eliminatórios. Essa análise curricular que a gente faz, e não é de ler o currículo dele, em que pese a gente pede para ele anexar, a gente já faz a parte eliminatória. Quem não tem aqueles requisitos mínimos que a gente quer para aquela vaga, não serve. A gente pergunta se ele sabe mexer nas ferramentas. Não sabe mexer? Não serve. Segundo passo, aí vem a parte que é classificatória. Prova objetiva. Direito do trabalho. Esse cara tem que saber. Mostrar que sabe direito do trabalho. Eu quero pegar o melhor de direito do trabalho. Aí, provinha vai ter que responder várias questões. Depois, prova discursiva. Muitas vezes pode ser feito na mesma
sequência. Quando tem muita gente, e é muito comum a gente publicar, a gente já deu mais de 850 pessoas inscritas num processo seletivo da minha firma, porque eu tenho uma rede social que tem mais de 100 mil pessoas, então lota. A gente faz uma prova objetivo por Google Forms, que tem como você fazer um teste. Então você vai lá, manda um link, eu subo um Zoom, chega todo mundo ali no Zoom, quando é pro Brasil inteiro, eu mando o link para todo mundo tem 1 hora para fazer a consulta. Vai ter ali 30 perguntas que essa pessoa pode responder para fazer uma análise do conhecimento dela. No final, o próprio Google Forms já te dá a ordem classificatória. Ali a gente pega, vamos supor que eram 100, a gente pega os 20 melhores, vai levar para a prova discursiva, porque a gente vai ter que ler 20 provas discursivas. Então não pode ser tipo, vamos ler 100 peças, vai dar muito trabalho. Então a gente pega 20 ali e a gente faz uma prova discursiva de peça prática. Eu quero saber, faz um recurso e faz uma petição, aí uma petição inicial. O que a gente mais analisa? Português, que é básico, mas é importante. Principalmente advogado, né? Exato. A gente vê o pedido. Segunda coisa que eu peço olho o pedido para ver se pediu certo. Aí a terceira causa de pedir e tudo mais, e coisas técnicas, né, da petição. Classificatório de novo. E aí vem para o último, que é eliminatório, que é a parte de entrevista, perfil comportamental. Tem que ter os valores da nossa firma, tem que ter a mesma visão, se coadunar com a nossa visão e com a nossa missão. Missão, visão, valores. Chegou nessa fase, tem os requisitos, não tem os requisitos, está fora. Cara, ele pode ser o melhor de todos. Número 1 na prova objetiva, passou, tem os requisitos. Número 1 na prova discursiva, não tem os mesmos valores, está eliminado. Está eliminado. Então, aqui é eliminatório de novo. Pega o classificatório eliminatório, você tem um ranking, chama pro Labor Week. Labor Week é uma semana que ele vai trabalhar pra gente. Às vezes a gente faz só um Labor Day, que é muito mais para ver o tete a tete ali, o comportamento da pessoa também, tal, sentir um feeling. E a gente utiliza só quando a gente está muito em dúvida de dois ali, entre dois. A gente chama os dois, trabalha ali, cada um num dia, para ver quais que geralmente quando dá empate ali também, sabe aquela coisa do, ai, quem que a gente contrata? Gerou uma dúvida, tem duas pessoas muito boas. A gente faz a última fase, assim, só para testar. E é isso, então. Acho que deu para tirar dúvida de todo mundo. Nossa, né? Hoje exploramos muito sobre contratação. Se você está gostando desse podcast, antes de mais nada, eu queria deixar um agradecimento ao CERS, ao ADV Box e à Oyster, que são softwares aí, a escola do CERS, que são nossos patrocinadores desse podcast. Agradecer. A gente vai deixar o endereço aqui deles aqui embaixo. E se você está curtindo esse podcast, gente, não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Nos dê os feedbacks nas redes sociais. É sempre bom receber feedback, porque assim a gente pode crescer e tá gerando mais conteúdo para vocês. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.